dica super rápida de um dos grandes nomes da nossa música brasileira, da nossa cultura e da nossa política também, né? Estamos falando de Caetano Veloso, essa nova cultural, isso aqui é uma mini biografia, né? É uma biografia, ao mesmo tempo uma análise das letras do Caetano Veloso, né? E da sua técnica, né? Da sua escrita, digamos assim, né? E passando também um pouco pela sua biografia e a sua discografia, na verdade. E é, né, literatura comentada, e você vê já por aí, né, a grandiosidade desse artista, né, porque a gente está falando de uma obra, de uma série sobre literatura comentada, mas o Caetano Veloso passa, né, perpassa pela música, mas pela literatura, pela cultura e pela política brasileira também, o cara que está na atividade até hoje. Essa obra aqui, como dizem, ó, seleção de textos, notas, estudos biográficos, histórico, tal. Essa obra aqui é dos anos 80. Dos anos 80. Essa versão, se não me engano, é de 1985, essa revista, esse título, mas essa aqui já é a segunda edição. Né? E é bem legalzinho porque traz isso, né? Traz um pouco da biografia do Caetano, né? Uma análise um pouco da época, né? Da Tropicália, o surgimento do Caetano, traz assim alguns artigos sobre isso, né? O destaque do porquê a Tropicália, o que significou a Tropicália, né? O que fez a Tropicália nascer, o tropicalismo, né? Aí tem aqui, ó, rapidamente entrando na biografia do Caetano Veloso, né? Quando ele nasceu, 1942, o que aconteceu e tal. E aqui, ó, isso, 80, vai até 86, essa aqui, eu olhei aqui direitinho, 87, essa brincadeira aqui. A primeira versão, tá? De 85, essa aqui é de 87, uma atualização, né? E aqui ele traz aqui análise das obras, vai logo direto aqui, né? E ele faz uma análise, né, dos textos do Caetano. E é interessante, porque ele escrevia para o Pasquim e tal, então tem alguns textos aqui dessa época, né, que ele escrevia para o Pasquim, onde ele fala sobre cinema, onde ele fala sobre literatura, sobre cultura, sobre política, sobre exílio, né? E dá pra gente sacar um pouco da postura e do entendimento mesmo do Caetano, né? Tem um texto aqui, por exemplo, que ele fala de um show que ele foi, isso lá fora, né? Do show que ele foi do Jimi Hendrix. Ele fala também do show que ele foi, né, do Led Zeppelin, isso lá fora, né, exilado do Brasil e tal. A análise que ele tinha vendo o Brasil lá de fora para cá, né, e em seguida, né, sobre Elis Regina e tudo mais. E aí depois entra na poesia, né, nas letras do Caetano Veloso. E é massa porque, assim, música que a gente conhece, né, Divino Maravilhoso, Terra, né, como 2 e 2, né, enfim, você não entende nada, dá uma importância, né, mas aí tem algumas notinhas de rodapé, não sei o que, mas você pensa, poxa, eu conheço, mas aqui a poesia dele, a análise das poesias, do texto, de como, né, por exemplo, uma coisa que o Caetano usava muito, ele era muito influenciado pelo cinema no início da sua carreira e tal, como isso reflete-se nas letras dele. Então, assim, você parar para analisar as letras é um negócio muito bacana. Então essa coleção, eu tenho outras coisas dessa coleção, né, de outros autores, e ó, de luxo da gente, isso aqui pra época, hein, né? Fininho, mas assim, capa dura, tal, né, um negócio assim, né, e da importância. Eu tava com isso aqui há muito tempo, não tinha lido ainda, tava na pilha de leitura, li obviamente na tranquilidade, mas é muito bom sacar como o Caetano Veloso ele tem a sua importância na nossa cultura. Estamos em 2026, ele se mantém relevante, né? Os discos que ele lança sempre são discos que fazem um acúmulo interessante, trazem um diálogo com o momento atual, ele consegue se manter atual, não é? Acusam o Caetano, inclusive, de um certo oportunismo, né, digamos assim, né, para poder se manter relevante, né? Essa é uma discussão que de certa maneira é até válida, digamos assim, de certa forma válida, né? Ele se coloca em algumas posições, ele vai mudando as suas posturas, as suas coisas ali de acordo com o momento. Isso é uma coisa preocupante nesse sentido, mas ele
ao fazer isso, ele se mantém relevante e ele não deixa de estar na cena, né? Mesmo sendo criticado ou se colocando, aí depois ele muda de postura e a própria, né? A sociedade critica ele, tal, não sei o que. E nessa historinha ele vai mais acertando, na minha opinião, mais acertando do que errando. E tá aí da época dele, né? Dos festivais e tal, né? De tantos artistas que surgiram nos anos 60, 70. Ele é um que se mantém ainda ativo fazendo show e mantém a sua relevância e com obras que são necessárias e atuais para o nosso Brasil. Então fica a dica aí dessa obra, Caetano Veloso, Literatura Comentada.